A biotecnologia, os alimentos transgênicos, clonagem humana, a biotecnologia é utilizada desde a antiguidade na produção de pães e bebidas fermentadas, porém este era um processo muito artesanal. Hoje a biotecnologia utiliza técnicas e materiais de última geração. Com o aparecimento de estudos em microbiologia e biologia molecular, conhecimento em manipulação de micro-organismos e genes tornou possível a produção de diversos medicamentos e alimentos industrializados. A biotecnologia engloba o conhecimento das áreas de microbiologia, genética, bioquímica, biologia molecular, química e informática. Microbiologia, genética, bioquímica, biologia molecular, química e informática. Opa, peraí. Bora dissecar um pouquinho mais tudo que o Yuri falou. Primeiro, a microbiologia é o ramo da biologia que estuda os micro-organismos. Tá, aí você me pergunta, o que são micro-organismos? Os micro-organismos nada mais são do que organismos que só podem ser vistos ao microscópio. Incluem os vírus, as bactérias, os protozoários, as águas unicelulares, os fungos e outros mais. Genética. A genética é a ciência dos genes, da hereditariedade e da variação dos organismos. Ela é o ramo da biologia que estuda a forma como se transmitem as características biológicas de geração para geração. Bioquímica. A bioquímica é a ciência que estuda os processos químicos que ocorrem nos organismos vivos. De maneira geral, ela consiste no estudo da estrutura molecular e função metabólica de componentes celulares e virais, como proteínas, enzimas, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos e outros mais. Biologia molecular. Já a biologia molecular é o estudo da biologia em nível molecular, com especial foco no estudo da estrutura e função do material genético e os seus produtos de expressão. Sabemos nós que são as proteínas. Mais concretamente, a biologia molecular investiga as interações entre os diversos sistemas celulares, incluindo a relação entre DNA, RNA e síntese proteica. Química e informática. Muito do que comemos e utilizamos como medicamentos são órgãos da biotecnologia. Na agricultura, é utilizada em grande escala a produção de organismos transgênicos, a adição de um gene que codifica uma característica de interesse no genoma de outra planta. Este gene pode ser de um fungo, uma bactéria e até de outra planta. Podemos citar como produtos obtidos através da biotecnologia: agricultura, mudas de plantas, plantas transgênicas, adubos e pesticidas. Alimentação, cerveja, vinho, pães e queijos. Indústria, metais, enzimas, biosensores, biogás, ácidos e etc. Medicamentos, insulina, hormônio de crescimento e outros hormônios, antibióticos e vacinas. Meio ambiente, purificação da água, tratamento do esgoto e do lixo. Os alimentos transgênicos são geneticamente modificados com o objetivo de melhorar a qualidade e aumentar a produção e a resistência às pragas, visando o lucro. O DNA desses alimentos é modificado. Em algumas técnicas, são implantados fragmentos de DNA de bactérias, de vírus ou até mesmo de fungos no DNA da planta. Esses fragmentos contêm genes que codificam e fazem com que o agricultor não precise utilizar mais agrotóxicos, já que algumas pragas são resistentes a esses tipos de agrotóxicos. Nos alimentos transgênicos, tanto existem pontos positivos como negativos. Podemos citar como exemplo de pontos positivos o aumento da produção, maior resistência aos agrotóxicos, aumento no conteúdo nutricional e etc. Pontos negativos que também podem ser citados, que é que a seleção natural tende a ser maior nas plantas que não são transgênicas, eliminação de populações naturais de insetos, animais e outras espécies, e aumento nas reações alérgicas. Transgênicos são organismos vivos modificados em laboratório. O código genético de uma espécie é alterado pela introdução de uma ou mais sequências de genes provenientes de outra espécie. O genoma, vai que você não sabe o que é genoma. Genoma é toda a informação hereditária de um organismo
que está codificado em seu DNA. Vamos lá, continuando. O genoma dos organismos transgênicos contém fragmentos do genoma de bactérias ou vírus em seu DNA. Os genes introduzidos não pertenciam ao genoma original dessa espécie e vão conferir-lhe novas características, fazendo também com que essa espécie possa produzir novas substâncias. Nos organismos transgênicos são inseridos materiais genéticos de outros organismos, mediante o emprego de técnicas de engenharia genética. A geração de transgênicos visa obter organismos com características de interesse que o organismo original não apresentava, como a resistência a herbicidas ou a produção de toxinas contra pragas das culturas agrícolas. Resultados na área da transgenia já são alcançados desde a década de 1970, quando foi desenvolvida a técnica do DNA recombinante. A manipulação genética combina características de uns ou mais organismos de uma forma que, provavelmente, não aconteceria na natureza. Assim, podem ser combinados os DNAs de organismos que não se cruzariam por métodos naturais. A clonagem é um mecanismo comum de reprodução de espécies de plantas ou bactérias. Um clone pode ser definido como uma população de moléculas, células ou organismos que se originaram de uma única célula e que são idênticas à célula original. Em humanos, os clones naturais são gêmeos idênticos que se originam da divisão de um óvulo fertilizado. A grande revolução da Dolly, que abriu caminho para a possibilidade de clonagem humana, foi a demonstração pela primeira vez de que era possível clonar um mamífero, isto é, produzir uma cópia geneticamente idêntica a partir de uma célula somática diferenciada. Para entendermos por que essa experiência foi surpreendente, precisamos recordar um pouco de embriologia. Todos nós já fomos uma única célula, resultante da fusão de um óvulo e um espermatozoide. Esta primeira célula já tem no seu núcleo o DNA com toda a informação genética para gerar um novo ser. O DNA nas células fica extremamente condensado e organizado em cromossomos, com exceção das nossas células sexuais. O óvulo e o espermatozoide que tem 23 cromossomos. Todas as outras células do nosso corpo têm 46 cromossomos. Em cada célula, temos 22 pares que são iguais nos dois sexos, chamados autossomos, e um par de cromossomos sexuais, XX no sexo feminino e XY no sexo masculino. Estas células, com 46 cromossomos, são chamadas células somáticas. A clonagem é a produção de indivíduos geneticamente iguais. É um processo de reprodução assexuada que resulta na obtenção de cópias geneticamente idênticas de um mesmo ser vivo, micro-organismo, vegetal ou animal. Clonagem em biologia é o processo de produção das populações de indivíduos geneticamente idênticos, que ocorre na natureza quando organismos, tais como bactérias, insetos e plantas, se reproduzem assexuadamente. Clonagem em biotecnologia refere-se aos processos usados para criar cópias de fragmentos de DNA, clonagem molecular, células, clonagem celular, ou organismos. Mas, genericamente, o termo refere-se à produção de várias cópias de um produto, tais como nos meios digitais ou de software. Gente, eu sei que o vídeo já está um pouquinho extenso, mas eu queria debater com vocês só algumas questões sobre biotecnologia que já caíram no Enem. No Enem 2009 caiu a seguinte questão: um novo método para produzir insulina artificial que utiliza tecnologia de DNA recombinante, como a gente já viu, foi desenvolvido por pesquisadores do Departamento de Biologia Celular da Universidade de Brasília, em parceria com a iniciativa privada. Os pesquisadores modificaram geneticamente a bactéria Escherichia coli para torná-la capaz de sintetizar o hormônio. O processo permitiu fabricar insulina em maior quantidade em apenas 30 dias, um terço do tempo necessário para obtê-la pelo método tradicional, que consiste na extração do hormônio a partir do pâncreas de animais abatidos.
Vamos lá, o que a questão está pedindo? A produção de insulina pela técnica do DNA recombinante tem como consequência, opção A, o aperfeiçoamento do processo de extração de insulina a partir do pâncreas suíno. B, a seleção de micro-organismos resistentes a antibióticos. C, o progresso na técnica da síntese química de hormônios. Letra D, impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. Letra E, a criação de animais transgênicos. Vamos lá, a gente precisa observar nessa questão que a ênfase é dada à importância da biotecnologia para a humanidade. Percebemos que, ao desenvolver novas técnicas para a obtenção da insulina, que produz o hormônio em maior quantidade e em menos tempo, estamos contribuindo de uma forma bem positiva para a qualidade de vida, não é mesmo, dos indivíduos diabéticos, que necessitam desse hormônio. Sendo assim, a resposta que mais se completa, a mais correta, é a D, que diz impacto favorável na saúde de indivíduos diabéticos. A próxima e última questão é do Enem de 2012. O milho transgênico é produzido a partir da manipulação do milho original, com a transferência para este de um gene de interesse retirado de outro organismo de espécie diferente. A gente já viu isso. A característica de interesse será manifestada em decorrência de, opção A, do incremento do DNA a partir da duplicação do gene transferido. Opção B, da transcrição do RNA transportador a partir do gene transferido. Opção C, da expressão de proteínas sintetizadas a partir do DNA não hibridizado. Opção D, da síntese de carboidratos a partir da ativação do DNA do milho original. E a opção E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. Caso você tenha tido alguma dúvida para entender as questões, você pode dar uma olhadinha em qualquer livro de biologia do segundo ano, na parte de genética, que vai estar lá bem explicadinho, tá ok? A gente pode falar disso em outro vídeo. Vamos lá. Vamos observar que o enunciado fala da introdução de genes de outro organismo para a criação de um milho transgênico. Com a inserção desse gene, o organismo que o recebe passará a sintetizar a proteína a partir do RNA mensageiro, que será produzido a partir do DNA. Sendo assim, a opção correta será a letra E, da tradução do RNA mensageiro sintetizado a partir do DNA recombinante. E aí, ficou claro? Em quase todas as provas de Enem, uma questão sobre biotecnologia é cobrada. Sendo assim, tenha muita atenção ao tema. Tenha uma atenção especial em todas as áreas de grande relevância e com constantes novidades tecnológicas, uma vez que o Enem preocupa-se com temas atuais e de importância para a sociedade. Eu desejo a você bons estudos e foque. Ano que vem tem Enem novamente e vamos lá fechar a prova.